sobre até quanto que a autonomia pode ser boa, né? Qual que é o nível de autonomia a gente está pronto para aceitar e pronto para lidar com ela, porque a gente sabe, ela lida com acertos e erros, né? A maior parte da inteligência artificial é feita à base de tentativas. Tem aquela famosa lá que a gente já viu várias vezes, eles colocando uma inteligência jogando Mario, né? O Mario caiu umas 100 vezes dentro do buraco até ele pular o buraco. Ou seja, será que a gente está disposto a errar ou acertar um asteroide 40 vezes, 100 vezes, para depois esquivar do asteroide? Então, para até ter esse processo de aprendizado, a gente partir do pressuposto também que isso tudo foi desenvolvido pela gente, ser humano falho, né? Que não enxerga bem as coisas, a gente falha demais. A gente vai lá e cria, a nossa criação vai ser melhor do que a gente, ela vai ser perfeita, ela não vai errar nunca. Eu não sei não, hein? Isso, né? Eu com 5 anos de idade, eu pulava com o Mario, se ele morresse, eu sabia que eu tinha que pular, viu? Não precisei de 100 vezes, não. Qual que é o nível aceitável? Porque nesse artigo aí que a gente pôs aí na descrição, tem na instância espacial, né? E que a gente pode aplicar também com carros autônomos, também com ônibus. Como é que a gente vai deixar essas instâncias aprenderem com tentativa e erro, sendo que a gente muitas vezes vai ter que colocar elas em situação real? Você vai arriscar muitas vidas no processo. Isso não é uma coisa tranquila da gente pensar, porque a gente vai estar muitas vezes fazendo outras pessoas correrem o risco de vida e não a gente, né? Não quem está desenvolvendo. É fácil a gente tomar decisão pelos outros, né? Será que o ônibus, se as pessoas estiverem no meio da rua e ele estiver quebrado, se ele não conseguir entender a configuração das pessoas que estão no meio da rua, reconhecer o que é pessoa e o que é objeto, ele vai reconhecer que ele tem que se jogar da ponte, e jogar da ponte é tranquilo, matar a galera dentro. Ou ele vai matar a pessoa errada no meio da rua. E aí ele vai ter que cair da ponte 100 vezes para entender que não pode. Exato. Vamos bater 40 vezes numa pessoa no meio da rua, vamos atropelar até ele aprender que não pode atropelar a gente. Parece que isso vai dar certo, né, Bino? Isso vai dar certo, não é cilada, não. É cilada, Bino. Jamais, né? Mas aí é bem interessante isso, a gente parar para pensar também em outras instâncias. Tem ali um exemplo que, não sei se foi o Musk que deu nesse artigo, mas tem a ver com um projeto espacial, que deu problema em iniciativa privada e também pública, né? Pública no sentido da NASA, né, deles, que eles tentaram fazer algumas viagens espaciais com alguns tipos de programação já prévias, né, que muito do que é feito hoje já é autônomo, mas que deu problema na hora de soltar o combustível na hora certa. Tem combustíveis futuros, que é a base de gases que são raros, né? Você precisa de uma potência eletromagnética para ativar esses combustíveis, que somente a máquina pode chegar rápido nessa frequência. Então, tem coisas que o ser humano não vai conseguir entrar e que a máquina vai ter que entrar no meio. Mas, dentro dessa linha de programação do que a gente tem para chegar nesse ponto, vai ter a tendência é ter muito erro no processo, né? E até que ponto a gente está disposto a isso, né, Silas? Até que ponto a gente está disposto a errar bastante? Da inteligência artificial voltada para a viagem espacial. Inclusive, eles falam que muita coisa do que é feito lá não seria possível sem esse tipo de software do lado, né, por trás ali, ajudando, né? O problema é que é o seguinte, quem garante que ela não vai parar de aprender nunca, e se ela aprende, quem garante que ela vai tomar decisão por conta própria, né? Num certo ponto. E isso é perigoso. Outra coisa que eles não estão colocando em questão é o instinto humano, né? Eu gosto de pensar naquele, não sei quem assistiu o filme lá do Tom Hanks, do Sully, né, que é numa história real, o piloto lá que pousou o avião no Rio Hudson. Ele teve uma falha mecânica bem no comecinho, logo após a decolagem, e ele salvou todos os passageiros, ninguém morreu, só que ele respondeu um inquérito, cara, longuíssimo, ele passou por investigação, tal, atrelado seguro, né? Mas o ponto que o inquérito fez a simulação da situação que ele passou e disseram que na simulação a melhor decisão era voltar para o aeroporto, né? E eles ficaram insistindo com ele. Ele falou, não, eu estava lá, eu senti, eu tenho feeling, são tantos anos de piloto e tal. Ele falou, não, mas a inteligência artificial aqui, a máquina fez o cálculo, a simulação daria certo. Eu falei, beleza, mas como daria certo? 900 chances em uma, sei lá qual era o número certo. Mas assim, a chance de dar errado era muito, muito maior do que de dar certo. Você entendeu? Agora, de repente, na decisão de último segundo, você deixa para uma máquina, para um algoritmo fazer, e ela vê essa uma chance dentro de milhares negativas e aceita aí por essa uma, você sacrifica a vida humana ali baseado em decisão da máquina, né? Então, eu não tenho essa fé cega que as pessoas têm na máquina, não, cara.
Eu acho que tem muita coisa que vai realmente ajudar a humanidade em termos de automação de tarefas repetitivas e altamente perigosas para a humanidade. E com certeza o risco que vai ter alguns aspectos de que a gente faz umas besteiras do ser humano simples, eu estou falando, né? O cidadão comum faz cada besteira por bebedeira, por não saber lidar com as coisas. A questão é o seguinte: dentro da falha que uma máquina ou uma criação feita pela gente, né? Nossa criação não vai também passar para frente erros nossos e falhas nossas. Porque a gente pressupor que ele vai ter um aprendizado eterno, a gente também tem que pressupor que a mecânica de ensino dele, a forma dele aprender as coisas vai ser diferente do que a gente aprende. A gente aprende em cima de erro também. Só que os nossos erros e o jeito que é feito, até hoje a humanidade tem dificuldade de lidar com os erros que a gente comete. A gente não conseguiu eliminar 100% dos erros do processo social. A gente trupica toda hora. E a máquina vai chegar no ponto que ela vai chegar num momento que ela vai aprender tudo que precisa, tudo que é necessário. Não é assim. Você vai ter que mandar ela, talvez ela vai para se a gente pensar na escala espacial, para um universo profundo, né? Ela vai encontrar situações reais que ela nunca viu na vida, porque você não, já que o universo é infinito, como é concebido, tem a matéria negra, tem cinturões de asteroide, tem elementos vindo de outras galáxias, vai ter coisa ali que não é prevista, vai ter coisa passando na frente e tal. E aí, como é que ela vai interagir com cada um desses? Como é que ela vai poder diferenciar? Porque vai ter objetos ali que não são reconhecíveis, né? Como ela nunca viu antes. Então você vai ter que mandar muita missão não tripulada para outras partes do universo para conseguir iniciar ou pegar perto desse aprendizado que é necessário. Senão você vai estar colocando vidas humanas em risco, né? E também vai poder fazer muitas besteiras em outros níveis que não são só humanos, né? Em outras galáxias, em outros sistemas solares. Você vai inserir um fator de falha que já não estava ali no processo. Então é complicado a gente chegar nesse nível. Talvez a gente pare para pensar no seguinte: tem gente que argumenta, pensando na instância terrena nossa. Tem ônibus, tem carro. A gente já comete muitos erros e muita gente vai lá e acaba com a vida dos outros por erros que são atrelados a hábitos ruins dos seres humanos, seja sob efeito de medicação, de álcool, seja sob erro de escolha. Por exemplo, a pessoa está sob pressão e ela não lida bem com pressão, ela vai fazer a escolha errada. Ela vai atropelar quem não é, ela não vai jogar o carro para o lado que tem que ser. Então você pensa um pouco isso. Se ela toma essas decisões das pessoas de forma errônea, a máquina talvez não tome os mesmos erros, ou não tenha o mesmo número de erros. Mas para você também conseguir chegar nesse nível de erro zero, ou de erro perto do zero, ou menor do que o ser humano faz, tem que ter muito menos erro mecânico. E quem monta as máquinas na primeira instância é o ser humano. A gente não pode, entender se a máquina ficar falhando toda hora, ou tiver desgaste. Tem que ter um monitoramento do desgaste, do jeito que as máquinas são compostas, num nível muito acima, para a gente trocar a decisão humana pela decisão maquinária, entendeu? Das máquinas. Vai chegar num momento que o ser humano ele vai estar lá numa escolha que ele pensa na autopreservação. A máquina ela vai ter autopreservação? Não tem a mesma autopreservação que o ser humano. Ela vai querer se preservar como ser humano, um instinto de sobrevivência? Não vai. Imagina passar um pente fino também para você ver de ponta a ponta, né? Todos os processos, todas as possibilidades. Para você garantir que não tem erro ali em nenhum ponto, é muito ambicioso, né? A menos que você consiga criar uma outra AI ou outro software que inspecione esse outro, você entendeu? Você começa a entrar num ciclo vicioso ali, né? Num looping que é muito fácil a princípio, quem programa é a gente, né? Então, a gente igual você falou, é passível de erro, né? Em games, né? Que a princípio ele é desenvolvido e tal, e os famosos bugs aí, que nossa, esse jogo é bugado. O personagem lá, o bonequinho, perde completamente a noção de dimensão de profundidade, aí você vê ele caindo eternamente, você vê o corpo meio para dentro do asfalto, você entendeu? Uma bobeirinha dessa aí. Ninguém pegou a fase, eu não sei se o CSGO tem, né? Mas o CS 1.6 tinha uns tiros que você dava nos cantos, atravessava as paredes e matava os caras na base CT, né? Os estavam matando a base CT direto, era só pegar uma WP, atirar numa quina ali que atravessava o mapa, né? Eram uns bugs bem bizarros. Então, ou seja, o programinha ali não estava fazendo leitura de parede, né? Exato. Imagina um ônibus aí que você não tem parede não, vou passar direto. Não, isso aqui não é uma ponte não, pode jogar 40 vezes na ponte o ônibus, tá tranquilo, né? De boa, não tem ninguém dentro não. Então tem algumas coisas que a gente o aprendizado vai ser como? Em quantas dimensões possíveis, né? Você tem aquelas ficções que lidam com extraterrestres, né? Que os extraterrestres têm percepção da Terra diferente da gente. Tem uns que tem 8 tentáculos, né?
e veem a gravidade de uma forma diferente, compreendem os elementos em volta do planeta de forma diferente. Uma máquina vai ter que ter compreensão de planetas que nunca ninguém pisou, de áreas do universo que nunca ninguém abordou.